Fala, gente querida, tudo bem com vocês? Satisfação e alegria. Mais uma segunda-feira juntos, anunciando o Evangelho, aprendendo, estudando a Santa Palavra do Senhor Jesus. E estou muito feliz por esse tempo tão especial em que nós podemos partilhar conhecimento. Eu já queria te deixar muito à vontade para fazer suas perguntas, fazer suas colocações aqui no chat, porque eu acho que isso é muito relevante, irmãos. As pessoas que vão vendo esse vídeo ao longo da semana, elas não assistem só a aula, elas vão vendo os comentários que a gente faz. Então, ao longo desse vídeo, ao longo dessa aula, vai colocando aqui teu comentário, teu pensamento, e eu creio que isso vai ser muito especial. Hoje nós temos uma aula com uma temática, e nossa aula é realidade da nova criação. Já pensou sobre isso? Já ouviu falar sobre o assunto? Então, qual o seu pensamento sobre a realidade da nova criação? Coloque aqui no chat, comente aqui comigo e eu creio que vai ser muito especial. Para nós começarmos com uma boa noite, muito feliz, compartilhe aqui comigo de onde você está falando, de qual região você está falando comigo agora, Suzano, Poá, Itaim Paulista, não sei de onde, mas compartilhe comigo para que eu possa te conhecer e glória a Deus por isso e te dar um bem-vindo, uma boa noite e será muito especial todo esse tempo e creio para a glória do Senhor Jesus, amém? Compartilhe aqui também quanto tempo você já está acompanhando a EBD e o quanto a EBD tem acrescentado sobre a tua vida. Então compartilha também, até para que outras pessoas possam ver, ser ministradas pelo Espírito Santo, e isso vai ser muito especial. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Então bora para a nossa aula. Está empolgado? Eu estou com o coração muito aceso, eu estou com o coração muito feliz para dividir com vocês esse tempo e creio que vai ser muito especial. Nossa dinâmica de aula, deixa eu já partilhar com vocês. Primeiro ponto, eu quero enfatizar sobre essa realidade da nova criação. Segundo ponto, eu quero começar a acrescentar algumas lições sobre essa realidade da nova criação e creio que isso vai ser muito especial. Então, tá com a tua Bíblia, tá com uma caneta, tá com um papelzinho do lado. Por que eu digo isso? Porque, meu irmão, se nós estamos em uma aula, em um momento de ensino, em um momento de instrução, é pertinente você ter uma caneta do seu lado, a Bíblia Sagrada do teu lado e também um papelzinho de anotação, porque isso vai acrescentar muito para a tua vida. Glória a Deus por isso. Então, já abra a tua Bíblia comigo no primeiro livro do Pentateuco. Já ouviu falar Pentateuco? Por que eu estou falando assim? Porque nós estamos em uma aula, então é coerente nós começarmos instruções sobre a essência bíblica, ok? Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, também chamada de Torá, a lei de Deus, ok? Isso está registrado no livro de Gênesis, ou seja, o primeiro livro do Pentateuco é Gênesis. Então abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1 e vamos analisar, se nós estamos falando da realidade da nova criação, então existe uma criação anterior a essa nova realidade. E diga-se de passagem, já posso ministrar teu coração? Deus é especialista em recomeços, Deus é especialista em dar um novo ponto de partida àquilo que estava funcionando não tão bem. Então, deixa eu te dizer, Deus é especialista em recomeços, cara. Portanto, se algo aconteceu na tua vida, alguma tragédia aconteceu na tua vida, Deus é especialista em recomeço. Meu irmão, só por isso, já dá um glória a Deus, dá um aleluia aqui, dá um boa noite vivo, bota um foguinho aqui. Enquanto você faz isso, eu vou beber uma água aqui, amém? Então bota um foguinho, dá um glória a Deus, dá um aleluia aqui. E bora para a nossa aula? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face dos abismos. Gente, eu já preciso que você note comigo alguns detalhes. Primeiro, esse texto está apontando para nós a Santíssima Trindade. Veja, o Espírito pairava, agora olha o verso 3, e disse Deus, haja luz. Então, para nós começarmos a entender, na primeira criação existente, Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes. A Santíssima Trindade estava presente. O Pai está falando, o Espírito está pairando e o Filho está executando. Por que eu digo que Jesus está executando e qual a base bíblica que eu tenho para isso? Colossenses 1,16.
porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberania, principados e potestades. Então, em Jesus tudo foi criado. Então observe comigo que logo no primeiro versículo da Bíblia, nós já vamos ter a apresentação da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai falando, o Espírito pairando, ok? E o Filho executando. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para tratar um assunto com vocês muito rápido. A Santíssima Trindade. Primeiro século, surgiu um camarada chamado Paulo de Samosata. E no segundo século, Ário, ele pega a ideologia de Paulo de Samosata e ele vai dizer que a Santíssima Trindade é o Pai é maior, o Pai é maior, o Filho é um pouco menor e o Espírito é muito pequeno. O Espírito é como se fosse um sopro, uma força ativa, é como se fosse um motor. E Ário vai trazer essa teoria vai ganhar força. Então Deus levanta Tertuliano, que vai cunhar pela primeira vez o termo trindade, porque trindade não tem na Bíblia, ok? É uma forma para que as pessoas pudessem entender melhor o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E daí vão surgir os concílios. O que é um concílio? É um grupo de estudiosos, e esse grupo de estudiosos, eles vão defender a fé. No mundo moderno, nós chamamos isso de apologética, a defesa da fé. Esses estudiosos vão se reunir no Concílio de Nicéia, ano 325, para combater o pensamento de Ário, porque Ário dizia que o Pai era grande, o Filho era menor e o Espírito era só uma força, só um motor. Esses estudiosos, então, eles vão formular o sínodo do Concílio de Nicéia. E o que diz? Vou ler para vocês. Você já ouviu falar do credo niceno? Se você nunca ouviu falar isso, eu vou usar a frase de um pastor muito conhecido que diz: você não é crente não, cara. Brincadeira à parte, mas o credo de Nicéia, a confissão da igreja. O que diz o credo de Nicéia? Observe comigo. Gente, essas aulas são enriquecedoras. Talvez na sua vida cristã você nunca escutou um credo de Nicéia. Depois a gente vai ter o credo de Nicéia em Constantinopla, depois a gente vai ter o credo de Antioquia, e depois nós vamos ter o credo da Reforma Protestante. Mas tudo está baseado no credo niceno, ok? O que diz o credo de Nicéia? Olha isso, e se você nunca fez isso, escreva esse credo. Cremos em um só Deus. Então, não são três deuses, é um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, da mesma substância do Pai, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, igual, idêntico, da mesma substância do Pai. Então aqui a gente já quebra o Ário. Por quê? Porque o Pai não é maior que o Filho, ao contrário, eles são extremamente iguais, da mesma substância, da mesma essência. E aí ele vai falar do Espírito Santo, e ele vai dizer assim, ó: e cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado, glorificado, que falou através dos profetas e que inspirou. Então, meu irmão, quando eu começo a olhar para o credo niceno, e veja, eu não estou falando para vocês algo que o Jefferson pensa, eu estou falando para vocês de um concílio, ok? Um grupo de estudiosos que gastou a vida dedicada na Bíblia, que chegou a um conceito. Qual é o conceito? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não é um maior, outro menor e outro embaixo. Eles são coiguais, coeterno e consubstanciais, ou seja, da mesma igualdade, eterno igual e da mesma substância. Não é de cima para baixo, é uma lateralização. Eles são iguais, ok? Por que eu digo isso? Como que eu digo que alguém é Deus? Precisa ter pelo menos 3 características. A primeira precisa ser onisciente. A segunda, onipotente. E a terceira, onipresente. Quando eu olho para Jesus, a Bíblia diz em Colossenses 2:3 que nele estava escondido o tesouro de toda a sabedoria. Ou seja, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Quando eu olho para Mateus 28:18, a Bíblia diz que
todo poder foi dado a Jesus no céu e na terra, ou seja, Ele é todo poderoso. Quando eu olho para Jesus, a Bíblia diz em Mateus 28:20, que estará sempre conosco, ou seja, Ele é onipresente, está em todos os lugares. Então Jesus, Ele não é menor do que o Pai, Ele é igual ao Pai, Ele é Deus, ok? O Espírito Santo, cara, se a gente pegar só Atos capítulo 5, verso 3, quando Ananias vem e ele vai entregar uma oferta, e Pedro diz, você mentiu ao Espírito Santo, no verso 3. Aí no verso 4 ele diz, você mentiu a Deus. Só esse texto já é suficiente para apresentar o Espírito Santo como Deus. Então, são iguais em essência, são iguais em eternidade, são iguais. Então, o Pai não é maior que o Filho, que não é maior que o Espírito. Eles são coiguais, coeterno, copoderosos. No Pai você encontra onisciência, onipresença e onipotência. No Filho, onisciência, onipresença, onipotência. E no Espírito, onisciência, onipresença e onipotência. Ok? Só fechando esse parênteses agora. Então, a Santíssima Trindade é real. Não são três deuses. É um Deus manifesto em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma essência, o mesmo poder e mesma grandeza. Combinado? Daí, se você vem para Gênesis, capítulo 1, quando nós temos a junção ou a ação da Santíssima Trindade, nós vamos passar a ter a criação. Me deu vontade de abrir um outro parênteses antes da gente continuar sobre a realidade da nova criação. Qual é o outro parênteses? Todo bom artista deixa os seus traços naquilo que faz. Sim ou não? Pega o quadro da Mona Lisa, nunca foi escrito quem fez aquele quadro, mas pelos traços, todos dizem que Da Vinci fez aquele quadro. Então, todo bom artista deixa seus traços naquilo que faz, ok? Irmão, eu tenho uma filha pequenininha e um filho de 14 anos. Quando eu chego em casa, eu já sei quem fez o quê, porque eles deixam os traços deles. Agora, quando você vem comigo para Gênesis capítulo 1, se a Santíssima Trindade está junto e está criando, eles precisam deixar o traço naquilo que fazem, sim ou não? E daí, 3 em 1. Um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha comigo como começa o versículo 1 de Gênesis. No princípio. O que é princípio, irmão? Traz uma ideia de tempo. O que é o tempo? Passado, presente e futuro. Se eu tiver só o passado, eu tenho uma parte do tempo. Se eu tiver só o presente, eu tenho uma parte do tempo. Para que eu tenha o tempo, eu preciso ter passado, presente e futuro. 3 em 1. Aí você vem comigo e diz, criou os céus. O que é os céus? É o espaço. Como que se configura o espaço, irmão? Altura, largura e profundidade. Uau, aleluia. Altura, largura e profundidade. 3 em 1. Daí nós vamos para a terra. O que é a terra? Matéria. Como que, irmão, é a configuração da matéria? Sólido, líquido e gasoso. 3 em... No primeiro versículo da Bíblia, você já encontra o Criador deixando seus traços na criação. Fechei esse segundo parênteses, vamos continuar nossa aula. Agora, olha comigo. Nós temos um Deus maravilhoso criando essa primeira matéria, criando essa primeira terra, ok? Quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, nós vamos ter agora todo o Antigo Testamento acontecendo. E ali o homem pecou, o homem falhou, o pecado entrou no mundo. E Deus, Ele vai restaurar essa obra tão maravilhosa. E como é que isso acontece, irmão? Você lembra que Jesus nasceu em Belém, veio para Nazaré, cresceu em Nazaré. Jesus está na cidade de Nazaré agora. Ele vai ser batizado por João no deserto da Judéia. E João olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus vai ser batizado, guarda isso comigo, quando Jesus vai ser batizado, ele desce as águas, sai das águas. De repente, uma voz do céu começa a ser ouvida. Olha o detalhe, uma voz do céu começa a ser ouvida. Depois da voz ser ouvida, diz assim: e o Espírito descia como forma corpórea de uma pomba. Isso é o mesmo texto que está em Gênesis. Então aqui, no batismo de Jesus, nós vamos ter a repetição de Gênesis capítulo 1. Pegou a ideia? Se em Gênesis capítulo 1, ele está criando
Pai, Filho e Espírito Santo estão criando. Cara, quando a gente chega no batismo de Jesus, nós vamos ter a repetição perfeita disso acontecendo. O Filho se batizando, o Espírito pairando e o Pai. Irmão, pega em todo o Antigo Testamento, você não vai ter essa sequência. Não vai ter essa sequência. Ora você pode ter o Pai falando, ora você pode ter o Espírito manifestando, ora você pode ter o Filho se manifestando, mas essa sequência junta a gente não tem. Quando que a gente tem? No batismo de Jesus. O que isso significa? Se quando a Santíssima Trindade se uniu e agiu, nós tivemos a criação, agora nós vamos ter uma nova criação. Uou! Uma criação nova está surgindo, mas não é uma criação física, é uma criação muito além da física, é uma criação de realidades espirituais. Então, olha comigo e pega isso. Nós tínhamos uma criação de Gênesis 1, agora nós temos uma nova criação surgindo no batismo de Jesus. Uma nova criação nascendo, um novo começo acontecendo. Pastor, me mostra isso também na Bíblia, que existe uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se estamos em Cristo, somos nova criação. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Agora o detalhe muito interessante desse texto, irmão, ele apresenta duas coisas para nós. Uma nova criação, e quem está nessa nova criação se fez novo. Quem está nessa nova criação se fez novo. A palavra nova ali, ela pode ser entendida de duas maneiras. Imagine comigo um carro que está bem velhinho. A pessoa pega esse carro, leva no funileiro, o funileiro pinta esse carro e alguém olha e diz, nossa, seu carro ficou novinho. Só que não é um novo de nunca foi usado, é um novo de reformado. Ou existe aquele carro na concessionária 0 km que ninguém nunca andou, que alguém olha e diz, esse carro é novo. Quando aparece a expressão, vocês são uma nova criação, Deus fez algo novo, Deus não reformou o velho, Deus está criando algo muito novo, muito puro, muito lindo para a igreja, uma realidade espiritual que a igreja nunca viveu, uma realidade espiritual que a igreja nunca provou, e eu digo igreja, eu digo o povo nunca tinha provado. Então uma realidade nova está surgindo. Então nesse primeiro momento, o que eu preciso que você entenda é, existiu uma primeira criação, agora está existindo uma nova criação. Quando Jesus está se batizando e está cumprindo tudo o que a lei diz, está existindo uma nova criação. Portanto, existem pessoas que estão inseridas nessa nova criação, mas existem pessoas que não estão inseridas nessa nova criação. Como eu faço para pertencer à nova criação de Jesus? Primeiro, simples. A Bíblia diz que todo aquele que com tua boca confessa, com o teu coração acredita que Deus o ressuscitou dos mortos, esse recebeu Jesus e se tornou salvo, se tornou uma nova criação. Ok? Então vamos para a primeira grande lição? Vamos para a primeira grande lição? Primeira grande lição que a gente tem. Se existe uma nova criação, existe um novo nascimento. Uou! Se existe uma nova criação, existe um novo nascimento. Se na primeira criação teve um nascimento, na nova criação existe um novo nascimento. Você lembra de quando Jesus estava conversando com Nicodemos, e Nicodemos foi falar para Jesus, Senhor, eu sou um mestre da lei, conheço todas as coisas. Aí Jesus olha para Nicodemos e diz assim, Nicodemos, de tudo que você tem, uma coisa só é necessária. Aí Nicodemos olha para Jesus e diz, diga-me, Senhor, o que é necessário? João capítulo 3, aí Jesus diz para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos olha e entendeu aquilo de forma literal, Senhor, como eu posso entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse, não, Nicodemos, esse novo nascimento não é da barriga da mãe você nasce do líquido amniótico, não é disso que eu estou falando. Aí Jesus disse, Nicodemos, eu estou falando de um nascimento espiritual, de um nascimento diferente, de um nascimento vivo. Então, se existe uma nova criação, existe um novo nascimento. E quando é, irmão, que nós nascemos de novo estando em Jesus? Quando nós recebemos Jesus, no momento em que nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo. Então, se você puder, escreva para mim no chat aqui agora, eu faço parte da nova criação, porque eu nasci de novo. Eu faço parte da nova criação, porque eu nasci em Jesus Cristo. Agora, você quer ver uma coisa muito legal? Uma criança quando nasce, olha o detalhe, uma criança quando nasce, ela tem passado?
Pode até ter tido ali o passado da barriga da mãe, mas ela tem uma história passada? Não. O que uma criança tem? Presente e futuro. Cara, se nós fazemos parte da nova criação em Deus, e se nós nascemos de novo, sabe o que Ele fez com o nosso passado? Ele apagou o nosso passado. E sabe o que Ele fez com a nossa vida? Nos deu um presente e um futuro. No presente nós recebemos Ele, no futuro nós teremos a vida eterna. Então em Jesus nós nos tornamos novas criação, nós nascemos de novo, temos um passado e um futuro. Uau, você deveria ter dado um glória a Deus aqui. Eis que faço nova todas as coisas velhas passaram. É isso que Jesus está dizendo. Então, vou repetir, porque por ser uma aula eu preciso que você guarde. Existiu uma primeira criação, onde Pai, Filho e Espírito Santo se reuniam para fazer essa criação. Existe uma nova criação, onde o Pai, Filho e Espírito Santo estão reunidos de novo. O Espírito pairando, o Pai falando e o Filho executando. E se existe essa nova criação, existe esse novo nascimento. Agora, gente, você quer ver uma coisa? Segunda lição que a gente tem: se nós temos um novo nascimento, a segunda lição que a gente tem é: o Pai espera um modelo de vida condizente com essa nova criação. Pegou isso? O Pai espera um modelo de vida condizente com essa nova criação. Se nós nascemos de novo, o passado foi apagado, o presente começa a ser reescrito para um futuro extraordinário, então nós precisamos ter um modelo de vida de acordo com essa nova criação. E para esse modelo de vida eu queria te levar comigo a refletir em Colossenses capítulo 3. Eu queria ler com vocês esse capítulo e queria que a gente meditasse um pouco nele. Colossenses capítulo 3, está com a tua Bíblia aí? Então abre a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3, e esse texto vai tratar exatamente do novo modelo de vida. O novo modelo de vida que o Pai espera para essa nova criação, para essa nova realidade. Qual é esse modelo de vida? Olha comigo o primeiro versículo como ele começa. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, aí eu te pergunto, quem ressuscitou é porque morreu. Então, irmão, duas coisas nós precisamos guardar aqui: substituição e semelhança. O que é a substituição? Jesus morreu na cruz levando nossos pecados. Ele nos substituiu. A cruz era para nós. E qual é a semelhança? Assim como Ele ressuscitou e está vivo, nós passamos a ter a semelhança dEle, passamos a ter a vida dEle em nós. Então esse texto diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram, ou seja, nos assemelhamos com a ressurreição de Jesus e recebemos a vida de Jesus, o texto diz: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha que interessante isso, cara. Se existe um novo modelo, nesse novo modelo o Pai está dizendo assim: seus pés têm que estar na terra, mas sua cabeça tem que estar no céu. Meu Deus! Nessa nova criação, nesse novo nascimento e nesse novo modelo de vida, seus pés têm que estar na terra. Por quê? Porque, irmão, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que pagar conta. Pés na terra, mas cabeça no... Busquem as coisas que são do alto. O padrão não é a terra governando a sua vida, o padrão é o céu governando a sua vida. Meu Deus do céu. O modelo de vida da nova criação não é a terra que nos governa, é o céu que nos governa. Não é a terra que dita a regra, é o céu que dita a regra. Não é a terra que dita como tem que ser, é o céu que dita como tem que ser. Então, nesse novo modelo de vida, nós devemos buscar as coisas do alto. Agora olha o verso 2: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Agora, irmão, qual o modelo de vida que Cristo não deseja para a nova criação? Vamos pegar no verso 5 comigo? E vocês vão ver que quem vai falar com vocês é a Bíblia, não sou eu. Qual o modelo de vida que Jesus não quer? Que Jesus não quer. Olha o verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Espera aí.
Quem tem que fazer morrer o que pertence à natureza terrena? É o Espírito Santo? Não, sou eu. Façam morrer tudo que pertence. Ou seja, essa natureza terrena não faz parte do novo modelo da nova criação. E aí, Paulo vai elencar uma série de coisas da natureza terrena que nós precisamos fazer morrer. Quais são elas? Olha o detalhe: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Verso 6, por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver. Mas agora, abandone essas coisas, abandonem a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar. Verso 9, não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se despiram dessas coisas. Então, meu irmão, olha o que ele está falando. Essas coisas que eu acabei de citar para vocês não combinam com um novo modelo de vida, não combina com um novo nascimento, não combina com um novo cristão. Irmão, aqui eu preciso ressaltar algo. Sabe o que? Nós não estamos acostumados com palavras pesadas e negativas. Nós queremos sempre palavras positivas e palavras que acalentam nossa alma. Quando vem um estudo desse, a gente entra em choque, a gente até sai da live. Por que a gente sai? Porque nós não estamos acostumados com isso. Mas posso te dizer uma coisa? O que faz a gente realmente crescer são essas palavras. O que faz realmente a gente entrar para o mundo cristão são essas palavras. Vou te dar um exemplo. É preciso a dor para que haja cura, em alguns casos. Por exemplo, uma criança está gripada ao extremo, ela vai no médico. O médico vai lá e diz assim, passa uma bezetacil para essa criança. A bezetacil dói ou não dói? Dói para valer. Só que a dor da bezetacil trouxe a cura para aquela criança. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Segundo exemplo que eu vou te dar. Uma criança quebra um braço, fratura um osso. Ela vai no médico. Aí o médico precisa fazer uma cirurgia para emendar aquele osso, colocar um parafuso. Veja, ele vai ter que fazer um corte, ele vai ter que fazer um machucado para sarar um outro machucado. Ou seja, doeu ou não doeu? Doeu. Quer um exemplo? Uma árvore. Você passa num jardim, você vê um jardim belo, lindo, maravilhoso. Só que, irmão, para aquele jardim estar belo, o jardineiro precisou podar aquelas árvores. Se você perguntar para a árvore, se a árvore tivesse vida árvore, você gostou de ser cortada? Ela vai dizer não. Só que o corte deixou ela bonito. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. O novo modelo de vida que nós precisamos entender, o que não combina com a igreja, é o que está do versículo 5 até o versículo 9. A ira, a mentira, as paixões da vida, sabe? Essas coisas não combinam com o novo modelo de vida que Jesus deseja para a igreja. Então, se existe uma nova criação, existe um novo nascimento e existe um novo modelo de vida para a igreja, existe uma nova natureza que Cristo espera da igreja. E qual é essa nova natureza então? Posso mostrar para vocês na Bíblia agora, para não falar que sou eu que estou dizendo? Olha o verso 10. E se revistam do novo, ou seja, há um novo homem de Deus para nós, há um novo ser de Deus para nós, há algo novo de Deus para nós. Aleluia, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, irmão. Aleluia, há uma nova natureza de Deus para nós. E aí ele diz assim, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo. Aí, olha o verso 12, o que é essa nova natureza? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. O que agrada a Deus e qual é a natureza que Deus espera? Profunda compaixão, sentir a dor do seu irmão no teu coração. Revistam-se de profunda bondade, humildade, paciência, mansidão. Verso 13. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz das suas decisões. Isso é o que Jesus espera dessa nova criação. Você entende isso? Glória a Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos,
cânticos espirituais. Aleluia! Então, qual é a realidade que Jesus espera de nós, irmãos? É essa. Qual é a realidade dessa nova criação? Então veja, se eu nasci de novo e se eu pertenço a essa nova criação, tem coisa que já não combina mais comigo, que eu preciso fazer morrer, mas tem coisa que eu preciso que Cristo faça nascer dentro de mim, como humildade, paciência, perdão, como a paz de Deus nas tomadas de decisões, a palavra de Cristo no coração. Tudo isso faz parte da nova natureza. E aqui é o que eu falo: você quer ter uma vida cristã abençoada? Meu irmão, algumas vezes você vai ter que podar a árvore para que ela fique linda. E para podar a árvore, o que é podar a árvore? É tirar o que pertence à velha natureza e colocar na sua vida o que pertence à nova natureza. Portanto, então você pode dizer para mim, pastor Jefferson, é muito difícil fazer tudo isso. E como que eu vou conseguir? E aí, irmãos, é onde a gente entra em algo muito especial dessa aula. O quê? Lembra comigo que na primeira criação Deus criou o homem? Aí Deus foi lá e fez o homem, formou o homem do pó da terra, era um boneco, ok? Era um boneco formado, bonito, tudo lindo, era o homem, ok? Mas esse homem tinha vida? Não. Esse homem andava? Não. Esse homem falava? Não. Era simplesmente um boneco. De repente, a Bíblia diz assim, no capítulo 2 de Gênesis, que Deus veio e soprou, ruá, o vento dele dentro do homem. E o homem passou a ser um ser completo, nefesh. Deus não fez o homem pela metade, Deus fez o homem como um ser completo. Deus não te fez pela metade, nem faltando nada. Deus te fez completo. Pegou a ideia? Então, o vento de Deus soprou. Na onde nós estamos falando? Na primeira criação, ok? Aí nós vamos para a realidade da nova criação. Jesus morre, os discípulos estão trancados num cenáculo, com medo dos judeus, eles vão ser os próximos a morrer, eles vão ser os próximos a serem perseguidos. De repente, isso está em João capítulo 20, quem aparece no meio deles? Jesus. Uau! E a primeira palavra que Jesus diz é: paz seja convosco. Porque no meio do caos, da dor e do medo, Jesus transmite paz. Aleluia, aleluia. Você deveria ter dado um glória a Deus aí. Aleluia. E daí, irmão, a Bíblia diz assim: e Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Cara, olha que doido isso. Na primeira criação, eles têm o sopro de Deus. Na nova criação, também tem o sopro de Jesus. Qual é a diferença? É que na primeira criação, o sopro é o fôlego de vida. E na nova criação, o sopro é o Espírito Santo dentro da igreja. Ah, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Quem é a igreja de Jesus? Aquele que carrega o sopro de Deus. Agora, você quer ver uma coisa muito doida? Quando os discípulos estão reunidos em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, estavam todos orando unânimes, verso 1. De repente, ouviu-se um som como de um vento. Meus irmãos, por que eles não ouviram o som de uma bateria? Por que eles não ouviram um som de uma flauta, um som de um trompete? Por que eles não ouviram o som de uma harpa, de uma lira? Por que eles ouviram o som de um vento, como de um vento? Porque em João capítulo 20, Jesus está soprando. E em Atos capítulo 2, eles estão reunindo. É como se o Espírito tivesse vindo habitar dentro deles, mas vindo através daquele. Então quem é a igreja de Jesus? É aquela que carrega o sopro do Espírito Santo dentro do teu ser. Lembra como eu comecei essa aula? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não é menor, ele é igual, ele é coeterno, ele é coexistente, ele é igual. Então, meu irmão, na nova criação, nós não temos o Espírito fora da igreja, nós temos o Espírito dentro de nós não temos o Espírito afastado. Portanto, como que nós vamos conseguir ter esse modelo de vida que eu apresentei para vocês, que é um modelo que agrada a Deus e que é esperado da nova criação? Simples. Pela presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos revestirá e nós vamos conseguir ter essa nova natureza em nós. Você quer ver uma coisa muito doida? Atos 1, verso 8. E recebereis poder do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas,
Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Através do quê? Do poder do Espírito Santo. Na realidade da nova criação, o Espírito não está fora, o Espírito está dentro da igreja, dando poder à igreja para vencer, para ter a nova natureza, para nascer de novo. Portanto, cara, deixa eu dizer algo para você. De repente você tem algum vício, de repente você tem algum pecado que você não está conseguindo vencer. Lembre-se, o Espírito Santo está forjando em você essa nova natureza, está forjando em você esse novo caráter. Então, meu irmão, ore a Ele, peça a Ele para você viver essa realidade. Agora, você quer ver uma coisa muito doida? Receberão poder. A palavra poder é uma palavra grega dunamis ou dínamos. Essa palavra, ela tem 3 variantes. A primeira delas é força, a segunda é autoridade e a terceira é explosão. E o que a igreja tem então, irmão? A igreja tem força. É mentira do diabo que você não tem força para vencer o pecado, porque se você nasceu de novo, está na nova criação, recebeu Jesus, você vai receber força de Jesus para ter essa nova natureza. Meu Deus do céu. A igreja não é fraca, a igreja é forte, porque ela tem um dunamis, o poder do Espírito. Segundo, a igreja tem autoridade. Então, meu irmão, você tem autoridade. E terceiro, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja tem a explosão do Espírito, o poder, a graça, a virtude do Espírito Santo. Então, deixa eu te dizer, existe a primeira criação e existe a realidade da nova criação. E na realidade da nova criação existe o novo nascimento. E também, se tem um novo nascimento, existe um novo modelo de vida esperado por Jesus, por essa igreja. E nesse novo modelo de vida, como que nós vamos conseguir tê-lo? Através da presença do Espírito Santo em nós. Através da presença do Espírito Santo em nós. Então, eu tinha muito mais assunto para falar com vocês. Eu ia falar sobre a teologia da sombra e a teologia do pão. Mas eu não vou falar disso. Eu vou encerrar essa aula por aqui porque já deu o nosso horário. Mas, irmão, guarda isso. E então, quando você for começar a ler a Bíblia, enxergar a Bíblia, ler o Novo Testamento, começa a ler o Novo Testamento a partir da realidade da nova criação. Você é uma nova criação em Jesus, você é um novo filho, você é um novo nascido, você é alguém que tem uma nova natureza, não tem uma natureza caída, não tem uma natureza do pecado. O pecado não te domina mais, essas coisas não te dominam mais. Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus por isso. E eu encerro essa aula com vocês. Encerro essa aula lendo Atos 1:8, e recebereis poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, e até os confins da terra. Você é alguém cheio do Espírito Santo. Posso te dar mais um detalhe, só mais um spoiler? A Bíblia diz que quando o Espírito vier no homem, ele convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça. Você sabe essas 3 coisas que significa? Juízo, pecado e justiça? Então deixa eu te dizer. Juízo da condenação do inferno. O Espírito Santo nos convencerá que o juízo é iminente e que o juízo será real. Ele nos convencerá desse juízo. Nos convencerá do pecado, que todos somos pecadores, mas também nos convencerá que somos justificados por Jesus Cristo e pelo sacrifício da cruz. Então, somos nova criação. Temos a realidade, o juízo existe, o fogo do inferno existe. Temos a realidade, o pecado existe, somos pecadores, mas temos a realidade, Jesus nos justifica de todo pecado. Então, meu irmão, viva a realidade dessa nova criação, viva como uma nova criação em Cristo Jesus, amém? Você faz parte de tudo isso e dessa nova realidade. E se debruce sobre o Novo Testamento, porque o tempo inteiro ele está ensinando o que nós podemos viver enquanto nova criação em Cristo Jesus. E aqui eu encerro essa aula te dizendo, tem muito crente hoje que ainda vive a realidade da primeira criação, da lei, ainda vive a realidade da primeira criação, festas, padrões, rituais, dias sagrados, mas quando a gente vem para a realidade da nova criação, tudo isso, irmão, foi santificado pela cruz. Tudo isso foi santificado por Jesus. Não tem mais um dia sagrado, todos os dias são sagrados. Não tem mais uma comida sagrada, toda comida é sagrada. Não tem mais um tempo específico de uma festa específica, todo tempo é sagrado. Essa é a realidade da nova criação. Amém? Então eu termino essa aula e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E eu queria orar com você.
Bom Deus e bom Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula, obrigado por esse momento tão especial. Senhor, eu creio que o Senhor acrescentou água ao coração dos meus irmãos. E nós queremos ver essa realidade nova, essa realidade da nova criação. Eu quero te pedir a tua bênção, teu favor e teu cuidado. E por favor, Senhor, nos ensina, nos conduza de forma tão especial. Pai, que a gente possa viver como nova criação, como 2 Coríntios diz, Senhor. E como 2 Coríntios 3 também diz, Pai, que nós, Senhor, não precisamos mais andar com um véu, pois tudo isso foi tirado, Senhor. E nós vivemos agora, Senhor, com acesso direto ao Senhor, com acesso direto à tua graça. Então, Pai, nos faça viver as coisas extraordinárias dessa nova realidade, para a glória do seu nome santo, Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.